Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edine Gomes, eu sou professora de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, vamos reconhecer a finalidade dos textos injuntivos, bula de remédios, receita, manual e cheque. Identificar os elementos básicos na instrução e prescrição de ações. Identificar diferentes formas verbais utilizadas e os efeitos de sentido gerado. Distinguir o sentido denotativo do conotativo. Reconhecer o padrão de acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Reconhecer e utilizar os adjuntos adverbiais na compreensão de instruções. Reconhecer e diferenciar numerais e artigos nos gêneros estudados. Elaborar escritura e reescritura de bulas, manuais e receitas. O texto injuntivo ou instrucional e o texto prescritivo possuem uma mesma finalidade, que é de instruir o leitor. Eles não só fornecem uma informação, como também orientam e guiam a conduta daquele que está lendo. O texto prescritivo apresenta as seguintes características: instrui o leitor sobre um determinado procedimento, exige que o leitor siga suas determinações, não permite a liberdade de ação do leitor. Emprega verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Exemplo: leis que garantem o trânsito. Cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros. Dirigir embriagado é crime. Respeite os limites de velocidade. É proibido o uso do celular ao volante. O texto injuntivo instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma. Utiliza uma linguagem simples e objetiva. Permite a liberdade de ação do leitor. Emprega verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Exemplo: receita de bolo de fubá. 3 ovos inteiros, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de fubá, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, meio copo americano de óleo, 1 copo americano de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó. São 3 as formas verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é utilizado para exprimir um acontecimento certo e real, através de seus tempos, passado, presente e futuro. Maria concluiu a faculdade. Concluiu, passado. João almoça ao meio-dia. Almoça, presente. Irei ao cinema amanhã. Irei, futuro. O modo subjuntivo é aquele que apresenta o fato, a ação, mas de maneira incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual. Talvez ele chegue mais tarde. O modo imperativo é um modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação. Venha e compre na melhor loja do bairro. Denotação e conotação. Denotação é a forma de uso da linguagem em seu aspecto literal, real, dicionarizado, enquanto a conotação é a forma de uso da linguagem em seu aspecto figurado. Vejamos. Sentido denotativo: o pássaro voa. Rasguei o papel, sentido real. Sentido conotativo: não gosto fazer papel de idiota. Meu pensamento voa, sentido figurado. Vejamos agora as regras básicas de acentuação. Oxítonas: palavras com a última sílaba tônica. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, EM e ENS,
e em ditongos orais abertos, ei, oi, el, acompanhadas ou não de S. Sofás, café, cipó, armazém, parabéns, pastéis, lençóis, fogaréu. Paroxítonas. Palavras com a penúltima sílaba tônica. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em I, IS, US, R, L, X, N, UM, UNS, ão, ãos, ans, PS, ON e ONS. Exemplos: júri, júris, vírus, caráter, têxtil, tórax, fórum, fóruns, órgão, órgãos, ímã, ímãs, bíceps, próton, prótons, hífen. No entanto, a palavra hífens, no plural, não tem acento, porque as paroxítonas terminadas em ENS não são acentuadas. Proparoxítonas. Palavras com a antepenúltima sílaba tônica. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Médico, câmara, hipótese, abóbora, bússola, dinâmica, informática, lâmpada. O adjunto adverbial é o termo da oração que indica circunstância de tempo, modo, lugar e etc. Os adjuntos adverbiais são fundamentais na construção do texto, pois esclarecem melhor as informações do fato expresso pelo verbo ou intensificam o sentido dele, de um adjetivo ou de um advérbio. Além disso, os adjuntos adverbiais podem receber destaque em determinado gênero textual, como acontece no passo a passo dos textos de instrução, indicando onde, quando e como se faz para executar uma determinada atividade, como, por exemplo, manual de montagem de um móvel. Numeral e artigo. Os numerais indicam quantidade ou ordem. Os numerais cardinais nomeiam um número de seres, 1, 2, 3. Os numerais ordinais indicam ordem dos seres, primeiro, segundo, terceiro. Os numerais multiplicativos indicam que são múltiplos de outros, dobro, triplo. Os numerais fracionários indicam a diminuição proporcional, meio, 1/3, 2/3. E o numeral coletivo indica conjunto de seres, dezena, dúzia, quinzena, cento. Artigos são palavras que vêm antes do substantivo, indicando seu número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. Podem ser classificados em definidos, o, a, os, as, que definem o substantivo. Indefinidos, uma, uns, umas, que indefinem o substantivo. A diferença entre o artigo e numeral uma é que o artigo indefine o substantivo e o numeral indica a quantidade do substantivo. Artigo. Em um dia claro, Maria resolveu sair. Não está fazendo a contagem de dias, está indefinindo o dia, um dia qualquer. Numeral. O atleta fez um gol. Contagem de gol. Então, caros estudantes, espero ter esclarecido os assuntos abordados e que vocês se sintam capazes para usar os conhecimentos adquiridos. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenham gostado também. Agradeço a presença e a atenção de todos. Um forte abraço.